Piscando está gravando. E como diria Raul, está rodando, né? Bom dia. Bom dia, pessoal. Então vamos, né? Não direi bom dia, meu amor, até mais tarde daqui. Eu digo onde ela está. Está no Laboratório Melo, fazendo uma ultrassonografia, calma. É apenas uma ultrassonografia abdominal. Exames de rotina, saber se está tudo bem, beleza, tranquila. Obrigado, querido. Bom dia. Minha mulher vai pegar. Gláucia. Obrigado. Bom trabalho. Fazendo examezinhos. Faz tempo que ela não faz. Precisa dar uma olhada. Enfim. Prevenir é o melhor remédio. Eu que o diga, né? Imaginei. Hoje é segunda-feira. Hoje é dia 9 de abril de 2018. Pitoquinho tá na escola, hoje tava enjoadinho, não queria ir. Fez o showzinho básico, nada assim, nenhum escândalo, mas fez um showzinho. Tentou, usou suas armas, todas fofas. Mas tem que ir, né? Tem que ficar. Cauê, esse iniciozinho de vida dele, desde que ele está adquirindo uma certa consciência de brigar contra o que ele não quer, ele tem armas muito frágeis ainda, ele não aceita de uma forma que não o recompensa. Então ele tem que começar a entender, tem que começar a se politizar socialmente, principalmente com o pai e a mãe dele, né? Ele é bonzinho, o pessoal fala, todo mundo fala que ele é bonzinho, que ele é de boa. Mas comigo e com a mãe dele, ele claro que ele testa mais, ele tenta mais, né, filhote? É só uma fase e a gente vai continuar fazendo, ensinando, mostrando e você vai decidindo o quanto antes para sofrer menos, para ter menos problemas, não só com a gente, mas com a vida. Mas a recompensa que a gente tem é justamente essa de ouvir dos outros que ele é bonzinho, inteligente, extrovertido, tem um espírito de liderança, enfim, é um menino que nos orgulha muito. Sempre. Hoje eu vou falar de política, de petista, e vou falar de futebol. Corinthians campeão paulista, bicampeão paulista 2017, 2018. Eu vou linkar os dois assuntos porque é fácil para mim ter essa leitura. Existe o cara que está dizendo aí, Luiz Inácio da Silva está preso. Se entregou no sábado, não antes de todo um show pirotécnico e um festival de baboseiras faladas, uma incitação à esquerda para que lute e se una, né, seu burro? Desculpa falar dessa forma, um dos homens mais inteligentes que eu já vi, tomando essas atitudes de vez em quando burras. Me parece teimosia de velho, sabe? Sabe teimosia de velho? Eu não mudo. Aprendeu tanto, mostrou tanto, ensinou tanto e de repente fica velho e não muda. Mas enfim, não vou ficar aqui julgando muito o Lula. Mas existe um cara que ama ele e que tem um argumento fixo e básico. Não há provas. O julgamento foi político. Não há provas. Olha para o outro lado, o julgamento foi político. Não há provas. O julgamento foi injusto. Não há provas. O petista, o lulista, o maluco, realmente não há. Eu concordo com você. Eu concordo.
Mas esse país carece de uma coisa básica, de parar de ficar usando lei para desdizer o que é correto. Porque a lei pode ser usada de uma forma que ela contraria a correção. Ela foi feita para ser correta, mas o Estado Democrático de Direito permite isso em várias ocasiões. E sim, o julgamento foi político, sim, não há provas substanciais, sim, o julgamento e a condenação foram baseados em delações, apenas e tão somente no que falaram. As pessoas às vezes não estão entendendo, não perceberam o perigo disso, mas eu já falei bastante sobre isso. Isso, para mim, é um fato. E sim, briguem, vão lá, vocês têm poder, dinheiro e influência para ir atrás disso e virar isso e tudo mais. Tem muita contradição, não só na questão do julgamento, mas na questão da interpretação da prisão e tudo mais. Ainda vai rolar a grande possibilidade dele ser solto nas próximas semanas aí, cara. Pelo mesmo fator do STJ e do STF. Mas enfim, voltemos. Não precisa a Globo fazer uma aula de jurisprudências no Fantástico, mas, para mim, para muita gente precisa. É claro que estará sujeito à visão e interpretação da Rede Globo, que é, como eu costumo dizer, uma empresa privada que defende os seus interesses, o seu poder, a sua influência e o seu dinheiro. Porque tudo isso termina no seu dinheiro. Pronto, acabou. Tá? Quem se deixa influenciar é tão culpado quanto. Quem ocupa o trono tem culpa, quem oculta o crime também. Voltemos. Mas a vírgula, o parênteses, ele é gigante, ele tem letras maiúsculas e tamanho 35 negrito, sublinhado e itálico. Não fosse um fato existir, não haveria mídia, não haveria Moro, não haveria julgamento político, não haveria parcialidade, não haveria corporativismo do judiciário, não haveria populismos de todos os lados. É que tem um fato, né? O presidente aceitou um apartamento. O presidente aceitou um sítio. Fora outras coisas. Então existe um fato básico que você vai ficar gritando aqui, mas não pode assim. Eu até concordo que não pode assim e vocês vão brigar por isso. Esse homem não vai ficar preso. Se a questão de vocês é essa, ele está preso, ok. Mas a questão de vocês é colocar esse cara, que é um cara que aceita agrados, desde que eles estejam bem disfarçados. Não é o único, não é o primeiro e não será o último. Para vocês não tem problema. Então o problema de vocês não é ético. O problema de vocês é ideologia e radicalismo político. E aí vocês se cegam a qualquer outra coisa. Eu jamais vou negar os benefícios do governo do senhor Luiz Inácio e suas coligações, principalmente no período em que ele oficialmente era o presidente da República. Principalmente nesse momento. O Brasil não só cresceu, mas tirou gente da linha de pobreza assim, e foi bastante gente, ampliou leques de assistencialismo básico, correto, necessário neste momento, em várias vertentes, tá bom? Foi avisado no jornal que a Raposo estaria um lixo. Aqui já tem um dos acidentes, é o que eu estou entendendo, que já está sendo corrigido aqui, sei lá. Eita, é moto. Estão socorrendo.
Tá? Então existe um fato específico que, se você quisesse mesmo a correção, você podia ir gritar: não, não julguem as pessoas dessa forma, não é o Lula, é qualquer um. Mas não, cara, você está inconformado porque julgaram o Lula dessa forma. E, vamos deixar claro, o discurso de Maluf já morreu, né, gente? Então, o que eu estou colocando é muito simples. Não fosse Luiz Inácio da Silva ter aceito o agrado, pequeno ou grande, não tem problema. Aonde eu fui educado, na casa que eu fui educado, mandaram dizer: R$1 roubado é igualzinho 1 milhão roubado. Tá? Então, eu me preocupo com o certo completo. Completo. Tá? Há injustiça, há incorreções. Vivemos numa sociedade injusta e incorreta. Talvez num planeta injusto e incorreto. Talvez numa humanidade, em sua maioria, injusta e incorreta. Aí a Raposo simplesmente se transforma num feriado prolongado, né? Daqui a pouco vai travar de novo. Tá? Agora, não fujam da básica vertente inicial e completa. Luiz Inácio aceitou agrado, aceitou um conforto, teve benefícios pessoais. O julgamento foi injusto, a pena foi exagerada. Tudo isso você tem razão. Tudo isso. E eu bato na mesma tecla que você. Cuidado, o Estado Democrático de Direito corre riscos com este tipo de julgamento e atitude. Só. Ó a Mercinha, ó a Mercedes vermelha, ó. Quase todo dia, né? Ponto 1, pronto. Você quer ignorar que existe uma coisa certa, uma atitude feita errada lá no passado pela pessoa que você defende? Faça isso. Só não me chame, não me engane e não dê uma de inocente injustiçado. Por favor. Quando você sair do comício, quando você sair do protesto, que você tem direito, e deitar sua cabecinha no seu travesseiro, não esqueça de que seu último pensamento seja: puta, que burrice que ele fez, hein? Pra que ele foi aceitar isso? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Longe de mim defender imparcialidade, não só neste processo, mas em toda a Lava Jato, em toda a mídia. Já disse, a mídia não tem obrigatoriedade de ser imparcial. Já disse isso. Realmente o acidente lá de trás fez com que a Raposo tranquilizasse. Claro que aqui a chegada, isso aqui independente de qualquer coisa, seria assim nesse horário, do mesmo jeito. A partir daqui estamos na normalidade do pedaço. Tá? Ponto, acabou. Já falei de política. Ele vai se defender, ele tem mais conforto, ele tem mais condições, ele tem gente que gosta dele, ele tem pessoas competentes e poderosas suficientemente perto dele para se proteger disso, se defender disso e logo corrigir essa questão jurídica ou minimizá-la, tá? Ponto, acabou. Tá? Isso é uma questão. Vamos ao futebol, porque eu vou ligar os dois daqui a pouquinho. Você já sabe, né? Eu acho que você já sabe. Você é inteligente. Você já sabe. Voltemos. Ontem, último jogo da final do Campeonato Paulista. É um campeonatozinho que enche o saco. Passa toda a fase inicial com joguinhos aonde normalmente, em 99% dos casos, os 4 grandes se sobressaem, ganham dos pequenos. Sempre existe uma exceção, mas são exceções e é o que eu gosto, já falei sobre isso no futebol. O favoritismo quer dizer muito pouco
E então vou começar falando só de futebol, por enquanto. Porque vai ficar feio depois de novo. Na mesma vertente do que eu tô falando agora. Deixa eu ver se vai dar. Se não tiver ninguém perto de mim, do meu lado, aí eu tento. Tá bom. Vamos ver aqui. Vamos ver se dá pra falar e se não vai diminuir muito o volume, né? Percebi em casa que o volume não é tão baixo assim, muito pelo contrário, é até bem alto. Pude assistir Matar 2 na sexta-feira e vou tentar fazer isso todo dia. Difícil de conseguir. E as coisas se encaminharam para os 4 grandes fazerem as semifinais do Campeonato Paulista. E aí sim, o campeonato ganha graça porque ganha rivalidade, né? Daqui a pouco eu continuo. Ia passar pela direita ali, mas acho que não precisa não. Então, né? Aí as semifinais viraram Palmeiras e Santos e Corinthians e São Paulo, com 2 favoritos claros em cada lado, que é o Corinthians de um lado e o Palmeiras do outro. O Palmeiras será favorito diante de qualquer time, em qualquer situação. Ele é o melhor time do Brasil. Cara, não tenha dúvidas. Agora, o nível do futebol brasileiro, ele é baixo. Então não se coloque que o Palmeiras é imbatível, que o Palmeiras é... Não, é o melhor time do Brasil, indubitavelmente. O Flamengo tem potencial. Estou falando dos 2 times mais ricos, mais bem administrados, no conceito financeiro. Claro, o Palmeiras não tem preocupação nenhuma. Ele é administrado por uma torcedora empresária, proprietária da Crefisa, só da Crefisa, uma gigante financeira brasileira. Quer ganhar dinheiro nesse país, empreste dinheiro. Simples assim. Tem sempre quem precisa e os juros são bem recompensadores, né? Voltemos. Enfim, futebol por futebol. As semifinais se desenharam dessa forma. O Corinthians, o Palmeiras pegou o Santos, ganhou de 1-0 no jogo. Foram jogos, foi bem típico. Aconteceu bastante, com mais frequência, uma coisa que é mais difícil de acontecer. O fator casa não influenciou muito nessas, principalmente a partir das semifinais. E o Palmeiras ganhou do Santos quando o mando de campo era do Santos. Tinha essa merda de torcida única que deixa tudo horroroso. E ganhou de 1-0, acho que foi 1-0. E assim, diga-se de passagem, o Santos jogou muito bem naquele jogo. O goleiraço do Palmeiras, o Jailson, um tremendo goleiro. Ele foi o destaque do jogo. Fez 4, 5 defesas espetaculares mesmo. E garantiu o Palmeiras vitorioso no jogo de ida. E aí todo mundo virou e falou: opa, Palmeiras já é finalista. O que aconteceu no jogo de volta? A Allianz Arena, não foi nem a Allianz Arena, foi o próprio Pacaembu mesmo, porque estava tendo show no estádio do Palmeiras. Mas torcida única do Palmeiras. O Santos jogou muito bem, se aproveitou de uma zaga não muito bem formada pelo Palmeiras. O Palmeiras é um timaço do meio pra frente, realmente não é fácil parar aqueles caras. Só uma defesa
muito boa, como por exemplo uma das melhores do Brasil, que é a do Corinthians. O Corinthians é uma escola de defesas no Brasil, sem dúvida nenhuma, com todo o nível baixo que o futebol brasileiro tem. Voltemos. E o Santos no jogo de volta, mando do Palmeiras, ganhou de 2-1 do Palmeiras. E foi para os pênaltis, e aí nos pênaltis ganhou do Santos. Não é loteria, já se sabe, existe técnica, existe estudo, existe competência também para se bater pênalti, para se defender pênalti. E o Jailson foi melhor e os meninos do Santos foram mais infelizes nas cobranças de pênalti. Enfim, nada anormal, o Palmeiras foi para a final. Do outro lado, o Corinthians jogou o primeiro jogo no Morumbi, torcida única de novo, perdeu de 1-0, um jogo que todo mundo viu que o Corinthians estava desinteressado no jogo, achava que iria ganhar ou fazer o gol a qualquer momento e foi punido corretamente com uma derrota e foi para o jogo de volta em casa, tendo que vencer por pelo menos um gol para levar para os pênaltis. Ao que tudo indicava, não conseguiria. Eu estava até em casa brincando mesmo, falando com a minha mulher é São Paulina, né? Não é fanática, não tá nem aí e tal. De vez em quando brinca, mas é muito raro, ela não tá nem aí para futebol. E eu diria que ela simpatiza mais pelo São Paulo, só isso. E aos 47, faltando 1 minuto para acabar o jogo, aos 47 do segundo tempo, o Rodriguinho fez o gol e ganhou de 1-0, foi para os pênaltis. E nos pênaltis o Cássio foi fantástico. Não se tratou nem de pênalti muito mal batido. Sempre é mal batido se não entra, vamos deixar claro. Bem batido na bochecha do gol, na bochecha interna do gol, esquece. Nenhum goleiro pega, nem o Dida pegava, tá? Com raríssimas exceções. E aí o Corinthians foi para a final. Deu meio que a lógica, e a lógica mandava o quê? Palmeiras campeão. O Corinthians o ano passado ganhou todos os jogos do Palmeiras, 4 jogos, se eu não me engano, né? Não, 3 jogos, 2 no Brasileiro e 1 no Paulista. Inclusive com aquele famoso, a expulsão do Gabriel, a expulsão errada, a expulsão do homem errado. Não era para ninguém ter sido expulso, porque o amarelo que seria dado, que foi dado o segundo para o Gabriel, não era para ele, quem fez a falta. Enfim, todo mundo sabe esse lance. Campeonato Paulista 2017, Corinthians e Palmeiras na Arena Corinthians. Enfim. Beleza. Só que esse ano o Corinthians está pior e o Palmeiras está melhor. Isso não quer dizer muita coisa. O Corinthians é melhor que o São Paulo e que o Santos. O Santos ganhou do Palmeiras. O São Paulo ganhou do Corinthians. Então, isso é futebol. Já falei sobre isso. É aquela coisa que nos faz ainda nos apaixonar por futebol. É a imprevisibilidade mesmo. O favoritismo não ganha jogo. Na maioria das vezes, não é o favoritismo que ganha, é jogar melhor que ganha, né? Eu acho. Aproveitar melhor as chances, ter mais competência nas oportunidades que conseguir criar. Fato. Bom, jogo 1 na Arena Corinthians, 1-0 para o Palmeiras. Logo aos 7 minutos de jogo, o Palmeiras fez o gol. E o jogo ficou equilibrado, o Corinthians tentou bastante empatar o jogo, mas não conseguiu. 1-0 para o Palmeiras. Eu já falava com todo mundo, gente, eu só não quero que perca de goleada, não quero que saia briga, não quero que tenha confusão, porque o Palmeiras é favorito sempre. Ainda mais com essa situação que ele criou. Ele vai estar com mais de 40 mil pessoas no estádio. Festa para todo mundo, os caras vão morder a orelha para ganhar do Corinthians em casa. Esse time milionário, esse investimento do caramba, pede título e eles vão fazer. Não seria, se fizesse uma final com o Novo Horizontino, desrespeitando o Novo Horizontino, sim. Salvo raras exceções, nunca será grande. Vai tirar muitos grandes de vários
torneios, vários momentos, mas isso não quer dizer que vai se tornar um time grande. Sua torcida se limitará a 1.000, 1.500 pessoas. Ok? Voltemos. O próprio cara de Novo Horizonte, ele pode adorar o time de Novo Horizonte, mas ele é palmeirense, corintiano, são paulino, santista, flamenguista, tá? E depois ele torce pro time da cidade dele. Voltemos. E eis que começa o jogo. A 1 minuto de jogo, menino, uma aposta que o Corinthians trouxe do Vasco da Gama, Matheus Vital, não é nenhum craque, mas não é bobo de bola, taticamente é um menino valioso para todo técnico quer esse tipo de jogador. E o Corinthians consegue fazer todo jogador ficar esse tipo de jogador. Marca, ataca, compõe a marcação, o meio de campo, tudo, enfim. O moleque fez uma bela jogada pela lateral, passou pelo zagueiro e pelo lateral direito do Palmeiras, jogou para trás o Rodriguinho, que é um cara frio pra caramba, sempre faz gols importantes, ele fica morto no jogo, a gente não vê o cara, de repente ele aparece e faz um gol. 1-0. E o jogo foi assim até o final. Foi para os pênaltis, estou falando só de futebol por enquanto. Foi para os pênaltis e o Cássio defendeu 2 cobranças e o Corinthians foi campeão paulista de 2018. Coisa mais sem graça do mundo, um estádio cheio de palmeirenses e o Corinthians comemorando o título. Ok, agora vamos a um detalhe específico, clássico e básico. Mais ou menos 15, 20 minutos do segundo tempo, aconteceu uma jogada preocupante. Numa disputa dentro da área, na minha opinião, não precisava de replay. Vamos deixar isso muito claro. Numa disputa de bola do Ralf, do Corinthians, com o Dudu, cracaço do Palmeiras. O Ralf tirou a bola e jogou para escanteio. E o juiz marcou pênalti. Revolta geral dos corintianos, mostrando o quarto árbitro que estava chamando o juiz. E o jogo ficou paralisado quase 7 minutos. E o juiz voltou atrás corretamente e não marcou o pênalti, deu o escanteio, o jogo seguiu. E beleza. Claro que qualquer corintiano, são paulino, santista ou qualquer pessoa que entende um pouquinho de futebol e de cultura de futebol olharia isso e falaria: vai dar merda, agora aguenta. Claro que reações básicas. Reações básicas. Jogadores do Palmeiras não quiseram ficar em campo, saíram, não deram entrevista, se isolaram. Meia hora depois do jogo ter terminado, o presidente, acho que é Gagliotti, né? Gagliotti ou Gaglione, sei lá, presidente do Palmeiras, convoca a imprensa rapidamente e fala que o campeonato foi manchado, que o Palmeiras é muito maior do que um campeonato paulistinha e que o que viu foi uma vergonha e que respeita os adversários, respeita todos, mas que o que aconteceu foi uma vergonha para o futebol, para a Federação Paulista, e o Palmeiras é muito maior do que um paulistinha. Foi isso que ele falou. Vamos lá, eu vou ser rápido porque está chegando. A típica reação de um presidente que quer fazer média com a torcida e com os seus jogadores. Ele não deve fazer isso? Eu acho que ele, antes de tudo, é um político. Então, eu entendo ele fazer isso. Agora, não devia. Estamos falando de um dos times mais poderosos do Brasil e da América Latina. Então, o seu presidente, ok. Mas ele era paulistão até o último jogo. Até vocês terem ganho da gente porque eu sou corintiano. Corretamente, justamente, no jogo de ida.
Num jogo em que vocês tiveram 60 chances de fazer gol e perderam 2 pênaltis, o campeonato está manchado e não vale nada um paulistinha. Então, faça igual o Atlético Paranaense. Coloque o sub-20 para jogar. O Atlético Paranaense, diga-se de passagem, foi campeão paranaense. Então, renegue. Eu sei por quê. Porque a federação exige e você depende da federação. Não é que ela é a sua chefe. Você é chefe dela. Mas vocês se ajudam, né? Agora, onde eu quero chegar? Eu não vou ficar aqui julgando, falando sobre essa infantilidade. O torcedor eu entendo. O presidente do Palmeiras de jeito nenhum. E eles mandaram avisar que eles não vão na festa do Campeonato Paulista hoje, na entrega dos troféus de melhores. Fazem vocês muito bem. Fiquem chorando em casa. Fiquem chorando. Se isolem da imprensa, de tudo. Fiquem chorando. Posso te falar? Essa semana toda vai vir mais covardia. Mais atitude de moleque torcedorzinho bobo. Do time do Palmeiras. Pode ficar tranquilo. Tá? Porque sabe o que acontece? Um repórter perguntou assim, um jornalista na entrevista do senhor presidente do Palmeiras perguntou: mas você acha que foi pênalti? Não é meu papel achar ou não achar. Então, é por isso, é nesse gancho que eu vou terminar a brincadeira que eu estou fazendo hoje. Não mancharia o campeonato, senhor presidente do Palmeiras, se fosse dado o pênalti incorreto, que não foi pênalti. Não mancharia o campeonato. Se fosse marcado, se o Palmeiras fosse campeão, empatasse com o Corinthians, num pênalti incorreto que não foi marcado. Para você seria normal, e talvez o André Sanches estaria dando seus chiliques e falando sobre o campeonato manchado, o Corinthians é muito maior que o campeonato, e assim por diante. Mas enfim, a todos os torcedores e alguém que se sente realmente indignado pelo que aconteceu ontem, eu dou essa notícia básica, triste. Vocês são iguaizinhos os petistas lulistas que choram a prisão do Lula. Sabe por quê? Porque o fato em si, o correto, vocês não levam em consideração. Vocês se refugiam em subterfúgios jurídicos legais para fugir da correção completa de uma questão. Então, vocês deem as mãos e vão chorar juntos. Vocês são medíocres. É isso que eu tenho a falar para vocês, tá? Porque o fato em si, e vocês sabem disso, igual há muitos anos atrás, o centroavante Barco do Palmeiras fez um gol com a mão. E a reclamação foi que houve influência externa para anular o gol. E ninguém ali foi capaz de dizer, o gol foi com a mão. O juiz já tinha dado, o juiz não tinha dado. Cara, vão tomar no cu. Na boa. Desculpa falar dessa forma, eu não gosto muito de falar palavrão aqui no vídeo. Não sei quem vai ouvir depois, mas vão sim, tá? Vão sim. Sabe por quê? Porque vocês não estão interessados no que é correto, efetivamente. Senhor Gagliotti, sei lá. No ano passado, quando o volante do Corinthians foi expulso incorretamente, você não falou que o campeonato foi manchado. Porque quando é a seu favor, tá tudo certo. Quando não é, você se revolta e faz joguinho de ceninha para sua torcida e seus jogadores. Então, meu amigo, vamos deixar uma coisa clara. Rodrigo Caio, eu tenho dó de você, mas eu ainda continuo admirando você. Faltam Rodrigos Caios em todos os setores do futebol, da política e da população brasileira. É uma pena, já era para ter muito mais. Gente, eduquem seus filhos, por favor. Essa geração já foi. Um abraço.